Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é fidelidade? E o que é prudência? Ah, me fala uma outra coisa. Todas as pessoas que são chamadas pelo Senhor, elas são necessariamente honestas, amorosas? O que vocês acham? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para fazer um encerramento do terceiro trimestre de 2019. É isso mesmo, hoje nós estaremos fazendo o encerramento do trimestre onde abordamos sobre a palavra mordomia. Foi um trimestre impactante, foi um trimestre maravilhoso, onde nós nos aprofundamos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você é novo por aqui, eu sou o pastor Fábio Segantin e aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito, clica nesse botão, se inscreva. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo. Isso mesmo, toda semana eu posto um vídeo novo onde eu auxilio professores de escola bíblicas dominicais. Maravilha, e eu espero que você curta essa aula e não deixe também de fazer o seu comentário. Me siga também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se você quiser, é só digitar lá no Facebook, Fábio Segantin, já vai aparecer a minha pessoa. E se você digitar também no Instagram, Fábio _Segantin, também você irá me encontrar. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 13, seja um mordomo fiel. Tá? Lição de número 13, seja um mordomo fiel. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, do verso 36 ao verso 38, e depois a gente vai para o verso 42 até o número 46. Hoje nós vamos terminar essa lição abordando um pouquinho sobre as qualidades de um mordomo. Então nós vimos que a mordomia é algo bíblico, é algo honesto e tem que ser algo praticável. Então nessa lição é um imperativo, seja um mordomo, mas então nós precisamos ser mordomos fiéis. Então vamos para o tópico primeiro. O que Deus espera de seus mordomos? Ponto 1. É que sejam prudentes na espera no Senhor. Então aqui nós temos a primeira qualidade, né? Aquilo que Deus espera de um mordomo. E a qualidade que sobressai aqui é a prudência. O que é prudente, tá? Eu vou explicar, eu já expliquei isso de várias formas. Hoje eu não vou explicar de forma técnica, de forma baseada nos lexos, nos dicionários, não. Eu vou ser assim, muito objetivo para que vocês possam entender o que é o prudente. O prudente é aquele que não tem tempo ruim. O prudente é aquele que sabe se posicionar. Ou seja, nessa parábola, quando usa a palavra prudente, ou seja, ele está esperando a vinda do mestre, mas ele está esperando de forma prudente, ou seja, para ele não importa as circunstâncias. Por isso que eu escrevi aqui, para o prudente não tem tempo ruim. Se tudo está dando errado, ele continua prudente. Se tudo está certo, ele continua prudente. Então o que é o prudente? É aquele que não tem tempo ruim, é aquele que sabe se posicionar mediante as dificuldades da vida, mediante as circunstâncias que estão acontecendo naquele momento, ele sabe se posicionar. E esse posicionamento, esse saber se posicionar de forma correta, tá? A Bíblia chama de uma pessoa prudente. Maravilha? Ponto segundo, o que Deus espera de seus mordomos? Ponto 2, que esperem no Senhor com prontidão. Então o que é prontidão? Prontidão eu também vou explicar não de forma erudita, não de forma técnica, não de forma baseada nos lexos, mas de uma forma simples e objetiva. Já viu aquela expressão? É aquele que tem bala na agulha? O que é o bala na agulha? É o cara que está pronto para qualquer circunstância. É o cara que quando aparece a ocasião, ele está pronto. Ou seja, é aquele que tem bala na agulha. Quando precisa, ele tem bala.
Ou seja, o pronto, ele se prepara antes do fato acontecer. Antes das circunstâncias acontecer, ele já está preparado. Eu li um livro há muitos anos atrás, e logo eu vou começar a indicar alguns livros aqui no meu canal para vocês, maravilha? Mas há muito tempo atrás eu li um livro, e o nome do livro é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Lair Ribeiro. E nesse livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre a prontidão. O sucesso não ocorre por acaso, ele ocorre para quem está preparado. Então, o que Deus espera de seus mordomos? Que esperem o Senhor com prontidão. Ou seja, quando ele aparecer, nós estejamos prontos. Ou seja, precisamos ter bala na agulha. Ponto de número 3. Esperem a recompensa do Senhor. Queridos, esse é um ponto fundamental. Nós que trabalhamos para o Senhor, não podemos esperar somente elogios aqui da terra. Fabio, existe algum problema de nós recebermos elogio ou dar elogio? É claro que não. Nós precisamos saber elogiar e nós precisamos saber receber o elogio. Elogiar enquanto estar vivo é bíblico, é honesto, é puro, é agradável. O problema é como eu recebo esse elogio. Se eu transferir a glória para Deus, maravilha, mas se eu pegar só para mim, aí eu estou me equivocando. Então eu preciso entender que o elogio, ele existe. Mas a maior recompensa nós teremos na eternidade. Porque eu não vou ser hipócrita, né? Eu recebo algumas críticas, né? Mas são muito pequenas, mas a maioria de vocês escrevem o quê? Elogios aqui embaixo nos comentários. E eu leio todos eu leio. Se tiver, por exemplo, 1000 comentários, eu vou ler esses 1000 comentários. Eu não respondo todos, mas eu leio todos, e todos eu curto e eu coloco o coraçãozinho. Pode ser um comentário duro a meu respeito, ao que eu ensinei, mas eu curto, eu dou meu like para o seu comentário e coloco o coraçãozinho. Mas vocês têm que entender o seguinte, que a maior recompensa que nós teremos será na eternidade, tá bom? Você tem que colocar isso na sua cabeça, porque você é um mordomo de Deus, você é um administrador daquilo que Ele te deu. Tópico 2, as características do mordomo agora infiel. Ponto 1, tá? Ele não espera que o Senhor venha em breve. Olha na parábola, quando o mordomo infiel, ele diz no coração dele, o meu Senhor tarda em vir. Então, olha que interessante, o Senhor dele prometeu que viria. Então, olha o interessante, quando você recebe uma ordem de esperar e você cria no seu próprio coração, na sua própria mente, que ele não virá, você está desacreditando, você está desabilitando a palavra do seu Senhor. Então, como que chama isso? Isso chama indiferença. O mordomo infiel é um mordomo indiferente, que ele não acredita ou ele não dá crédito às palavras do seu Senhor. Então, quando eu não dou crédito na palavra de Deus, eu sou um mordomo infiel. Então, olha que interessante, se a Bíblia diz que eu preciso perdoar e eu não perdoo, eu estou sendo um má administrador, eu estou sendo um mordomo infiel. Então, o que é o mordomo infiel? O que é o mordomo indiferente? É aquele que não dá crédito à palavra do seu Senhor. Então, todo cristão que ele é indiferente aos princípios da palavra de Deus, ele está sendo, então, um mordomo infiel, um mordomo indiferente. Para ele, tanto faz ou tanto fez, eu não dou bola para isso. Ele falou, mas eu não estou, nem aí para o que ele me falou. Então eu estou sendo um mordomo indiferente. Ponto 2, ele espanca os outros servos. Ou seja, aqui ele vai falar sobre o relacionamento de alguns mordomos que recebem, entre aspas, posições para liderar outros mordomos. Mas ele tem a capacidade, só porque ele recebeu essa mordomia, essa administração, para administrar outros mordomos, ele usa desse
desse privilégio que o Eterno deu para ele para administrar outros mordomos e acabam espancando pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa mostrar para os seus alunos que eles são mordomos e eles não podem espancar, por exemplo, pai, espancar filhos. Mas como, Fábio? Em palavras. Mas eu nunca bati no meu filho, mas você espanca ele nas palavras. Você espanca a sua esposa nas palavras. Você espanca os seus liderados na empresa nas palavras. Você carrancudo. Você é bruto nas palavras, você é, entre aspas, me entenda o que eu vou dizer, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem senso de comunicação. Só o que você fala está certo, e se você é contrariado, aí você exerce a sua autoridade em qualquer esfera da vida para impor o seu pensamento. Então o texto é muito bem claro, ele espanca outros administradores, porque todos nós somos mordomos dentro da casa de Deus. E nós precisamos entender isso, que eu não posso ficar espancando pessoas com palavras. E quantas pessoas machucadas e feridas dentro das nossas próprias igrejas, por causa de pessoas que não sabem administrarem as suas línguas e estão ferindo outras pessoas. Ponto de número 3. Age de forma irresponsável. Queridos, eu vou deixar aqui em cima o link de uma aula onde eu falei sobre bebida alcoólica. Um crente pode beber? A Bíblia proíbe a bebida alcoólica? Eu vou deixar aqui em cima esse link nos vídeos favoritos. Assista essa aula para mim, essa aula que eu fiz, que você vai ter um posicionamento, uma clareza bíblica acerca deste respeito. Tópico terceiro, vamos para o tópico terceiro. Diz assim o tópico terceiro, as qualidades do mordomo fiel. Ponto 1, fidelidade. Queridos, eu já expliquei o que é fidelidade. Você lembra, professor? Eu estou perguntando, o que é fidelidade em hebraico? Se você se lembra, aquilo que eu ensinei, escreve aqui. Escreve a palavrinha que eu já ensinei inúmeras vezes. Nossa, eu ensinei isso mais ou menos mais de 10, 15 vezes, o que é a palavra fidelidade, tá bom? Escreva aqui embaixo, mas hoje eu vou mostrar uma fidelidade diferente. Diferente assim, eu não vou conceituar ela no hebraico, no grego, não vou conceituar ela nos léxicos, no latim, não. Eu vou conceituar que o que é fidelidade? Fidelidade é aquilo que não muda. O que é o fiel? O fiel, ele não muda, ele tem sempre o mesmo posicionamento. O fiel, ele não é igual à sombra, que vai mudando conforme vai passando o tempo. Ou seja, de manhã, o sol estava... Se eu fosse gravar agora, o sol ia ficar bem na minha cara, eu não ia conseguir olhar para vocês, porque o sol nasceu na minha frente. Agora o sol está se pondo nas minhas costas, mas como a minha casa é o terceiro piso, é 3 andares, o sol não bate aqui. Ou seja, você percebe que com o tempo, com a variação do tempo, a sombra foi se posicionando, ela foi se realocando, ela foi se enquadrando no espaço necessário para ela, que ela não precisa se esforçar para estar ali. Isso é fidelidade. Tá? O que é o fiel? Ele não muda. Ele é sempre constante, ele vai sempre na mesma batida. Então esse é o conceito de fidelidade, é o fiel, é aquele que não muda. Ponto de número 2, prudência. Uma outra qualidade muito interessante é a prudência. E Tiago vai nos dar um conselho muito interessante, Tiago 1, verso 19, sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se. Eu já gravei um trimestre inteiro a respeito do livro de Tiago, fantástico, tá? Se você se interessar, aí você procura aí no YouTube, Fábio Segantin, livro de Tiago, tá? Ou Epístola de Tiago, você vai encontrar os meus vídeos aí acerca do livro de Tiago, que foi um livro fantástico. Mas o que eu quero salientar com vocês aqui é o seguinte, que o prudente, ele é aquele que fala menos e ouve mais. Ou seja, ele vai desenvolver uma capacidade de ouvir menos, de ouvir mais,
ao mesmo tempo em que ele ouve mais, ele vai falar menos. Então olha que interessante, Tiago diz o seguinte, olha, seja pronto, rápido e ligeiro, porque daí vem a palavra táxi. A palavra táxi é uma palavra grega que justamente está nesse versículo 19, que diz, olha, seja pronto, seja rápido e ligeiro, para que você ouve. E você precisa ser muito tardio, aí vem a palavra débil, tá? Ou seja, o atrasado, você precisa ser lerdo para falar. O que ele está querendo mencionar aqui? Você precisa raciocinar muito bem aquilo que você vai falar para não ferir pessoas com palavras. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, você precisa falar pouco, mas ouvir muito. Lembra do Tite? Técnico da seleção, quando estava no Corinthians, quando teve um jogo, ele falou para o Felipão, técnico do Palmeiras na época, fala muito, ou seja, meu pai dizia que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Você já ouviu esse ditado aí no Brasil? Se você ouviu, escreva aí se você conhece ele. Se você não conhece, você aprendeu mais um ditado popular brasileiro. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. E você quando você dá um bom dia para um cavalo, ele te responde? É claro que não, né, meu amigo? Ou seja, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ponto 3. Constituídos pelo seu Senhor. Querido, deixa eu te informar. Todo mundo que está no ministério foi chamado pelo Eterno? Todo mundo que é presbítero, que são diáconos, cooperadores, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, semideuses, missionários, são vocacionados por Deus? Deixa eu quebrar isso daqui. É claro que não. Muitos se comissionam, mas acham que foram comissionados. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Fabio, todo mundo que Deus chama então baseado na perfeição? É claro que não. Deus chamou quantos apóstolos? 12. E um traiu ele. Ele sabia? É claro que ele sabia. Eu aprendi uma coisa com o pastor presidente na cidade de Taubaté, na época da Assembleia de Deus. Eu estava na casa dele e ele me disse o seguinte, Fábio, eu preciso ter alguém que fala mal de mim perto de mim, sem que ele saiba que eu sei que ele fala mal de mim. Por quê? Eu achei muito interessante aquilo, porque às vezes a gente fica triste quando alguém fala mal de mim. Essa semana eu recebi uma notícia que eu não posso mentir para vocês, ela me entristeceu. Alguém da igreja onde eu congrego aqui nos Estados Unidos disse para um grupo de pessoas que a vontade dela é que eu vá embora deste lugar, que eu pegue minha família e desapareço, porque as minhas palavras são duras, as minhas palavras, ou seja, as palavras que eu prego incomodam essa pessoa. E aí ela disse que a melhor coisa era que eu fosse embora deste lugar. Então, olha que interessante, ele sabia. Então, esse pastor ele me trouxe a ideia do seguinte, que eu preciso ter essas pessoas perto de mim para que possa colocar eu em alerta. Mas uma coisa que você precisa entender, que vocês, como mordomos, precisa ser fiel. É claro que o chamamento é do Eterno, mas a manutenção é minha e sua. É eu que decido me manter íntegro ou não íntegro. É eu que vou decidir se eu vou mudar de vida ou não vou mudar de vida. Sou eu que vou tomar a decisão se eu vou ser fiel, se eu não vou mudar ou se eu vou ser uma sombra, se eu vou ficar me variando, ora de um jeito, ora de outro. E eu termino essa aula dizendo o seguinte, que nós sejamos mordomos fiéis. Vamos lutar para isso? Vamos batalhar para isso? Eu conto com vocês. Eu espero que vocês continuem sendo esses mordomos, tanto homens quanto mulheres, fiéis à palavra de Deus. Pode contar comigo, tá bom? Eu sempre estarei aqui compartilhando a palavra do Eterno com vocês. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus.